Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Ó Deus de amor, Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És o Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. Deixamos o teu plano de amor. Venho em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. A rocha firme, a verdade ficará. Deus eternal, Senhor. Amém? Amém. Agora para entrar da plataforma. Todos de pé. Pois Ele é Deus onipotente.
está presente, vamos adorá-lo com fervor e zelo sem par. Sim, humildemente, em silêncio honrá-lo, Rei dos céus, da terra e do mar. Vamos, pois, lhe prestar culto reverente. Deus está presente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento, na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua palavra. Fica conosco durante esse culto, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando cada um dos irmãos. Abençoa nossas vidas, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. É com muito prazer que nós estamos aqui recebendo esse povo de Deus aqui. E eu quero um amém bem forte por isso. Amém. Amém, né? E para iniciarmos anunciar aqui uma visita que nós estamos aqui na nossa igreja hoje. A Maiara e a sua filhinha Isis. Eu quero amém. Isso, muito obrigado, gente. E agora nós vamos cantar. Está o hino de número 309. Em tuas mãos, quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Todos sejam bem-vindos. Mais uma vez eu peço à igreja que se mantenha em reverência, né? E vamos nos ajoelhar para buscar a presença do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado, glorificado seja o teu nome, ó Pai. Nessa manhã de sábado maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu mais um dia para respirarmos, Senhor. Mais um dia, Senhor, para aproveitarmos aqui a Tua presença na Tua casa. Festejar esse dia maravilhoso que o Senhor separou para nós.
para estarmos, Senhor, junto contigo. Especialmente, Senhor, dedicar esse dia a louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Receba, Pai, todas as adorações nessa manhã. Aqui na tua igreja, nos ajuda, Senhor, a ser melhores cristãos, a edificar nossa casa, edificar nossa vida espiritual. Que nós possamos, Senhor, merecer esse sacrifício imenso que o Senhor fez por nós. Nos ajuda todos os dias, Senhor, a superar, a enfrentar as dificuldades e as adversidades, Senhor, que aparecem na nossa vida, como cristãos, como em família, e aí com o restante do mundo, Senhor. Nós te pedimos, sem o Senhor nós somos nada, nós somos só um pó, mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Amém. Nesse momento, Pai, toda a celebração aqui, direcionamos a Ti. Amém. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que te peço, amém. Amém. Era o momento de encarar a verdade e havia muita incerteza naquele momento. Após um mês com as 2 farmácias fechadas, chegou a hora de encarar os números. Não é só questão de atendimento, mas de carinho e de cuidado com todos os nossos clientes. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Remédio para a alma. Meu nome é Francisco Lopes, sou empresário no ramo de medicamentos em Teresina, Piauí. Conheci Jesus há muito tempo atrás e, por circunstâncias da vida, terminei me afastando da igreja e do convívio dos irmãos, mas nunca tirei Deus do meu coração. Durante a pandemia, nós estávamos em casa e resolvi estudar a Bíblia com a minha esposa. Ela resolveu se batizar e eu resolvi voltar para a igreja e ser fiel a Deus de todas as formas, inclusive na observância do sábado. O primeiro problema veio quando eu decidi fechar a farmácia no sábado, mas eu teria que ser fiel a Deus e guardar esse mandamento. Tive problemas também com alguns funcionários que não queriam deixar de trabalhar no sábado, mas mesmo assim fui em frente e confiei em Deus. Eu sabia que fechar a farmácia de um pôr do sol a outro no sábado seria bem difícil, porque farmácia não fecha em dia nenhum, mas mesmo assim resolvi confiar em Deus. Após um mês com as 2 farmácias fechadas, chegou a hora de encarar os números. Chamamos a contabilidade para fazer as contas. Os funcionários estavam apreensivos porque precisavam garantir seus salários e suas comissões. Era o momento de encarar a verdade e havia muita incerteza naquele momento. Para nossa surpresa e para a glória de Deus, o relatório revelou algo extraordinário.
Mesmo com as lojas fechadas aos sábados, não houve queda no faturamento. Nenhum emprego foi perdido. As comissões continuaram sendo pagas e a saúde financeira da empresa se fortaleceu. Deus nos abençoou tanto que chegou o momento que tivemos que abrir novas unidades. Mais empregos foram gerados e mais famílias passaram a ser abençoadas, inclusive pessoas da igreja que não tinham oportunidade por causa do sábado. Hoje, possuímos 5 farmácias na cidade de Teresina e nos consolidamos com o maior serviço de delivery de medicamentos do estado do Piauí. Meu irmão, ele é gerente de 2 unidades de farmácia, 2 redes, né? E eu sou caixa de uma das unidades da farmácia também. Francisco e sua esposa se dispuseram, com amor e paciência, a nos ensinar em casa sobre as verdades bíblicas e a vontade de Deus para o seu povo, especialmente sobre guardar o sábado. Após os estudos, eu e minha mãe resolvemos nos batizar também para poder viver essa experiência do amor de Deus, né, e a fidelidade a Ele. Eu costumo deixar bem claro para todos os meus colaboradores que essa empresa não é mais minha, e sim de Deus. Deus é fiel e nós também precisamos ser. Isso é um testemunho vivo de fé e respeito à vontade de Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede! Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava ser de amor. Nenhuma oferenda tornava-se em valor, a todas aceitava o meigo Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Ao longe retraído está um pecador, ao ver os donativos sua alma sofre em dor. Não tem nenhuma prenda pra dar ao Salvador, com olhos lagrimosos suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Ó Mestre, exclama aflito, eu sei quão mal eu sou, mas toma a pobre oferta, meu coração te dou. Jesus
responde manso, a dádiva aceitei. De todas as ofertas, a tua eu mais amei. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Grandioso Deus, aqui estão, Senhor, apresentadas os dízimos e as ofertas, Senhor, que os teus filhos trouxeram à casa do tesouro. Te peço, Senhor, derrama tuas santas bênçãos sobre a vida de cada um, tanto dos que doaram e tanto dos que não trouxeram, mas derrama, Senhor, tuas bênçãos sobre a vida de todos eles. Isso é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixai-me a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai-me a mim os pequeninos, os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Todas as crianças, venha todas amam. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Dos pequenos é Amém. o reino dos céus. Feliz sábado. A nossa historinha de hoje, o título é assim, Missão. E o nosso verso central está lá em 1 Samuel 3:4, que diz assim: naquela noite, Deus chamou Samuel e ele respondeu: estou aqui. Samuel, a gente vimos na história sábado retrasado que ele foi resposta de oração de Ana, né? Uma mulher estéril que não podia ter filhos, mas Deus ouviu a oração daquela mulher e deu Samuel. E Samuel, certa noite, estava dormindo e Eli estava num quarto e ele em outro, né? E, de repente, ele ouviu, Samuel, Samuel. E ele pensou que era Eli e foi no quarto de Eli, né? O Senhor me chamou e ele falou, não, eu não chamei, volte a dormir. E na segunda vez, de novo, Samuel, Samuel. E ele levantou depressa de novo. O Senhor me chamou e ele, não, volte para o seu quarto. Na terceira vez, ele ficou refletindo, disse, eu já sei o que está acontecendo, né? Quando você ouvir o seu nome, você responde assim, Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. E ele fez assim, na terceira vez, né? Quando ele ouviu a voz e ele falou, e Deus falou com Samuel. E quando foi no dia seguinte, ele perguntou o que foi que tinha acontecido, mas Samuel não queria falar, porque Deus tinha lhe revelado que os filhos de Eli não amavam ele e seriam castigados. E Samuel ficou com tanta pena de Eli, porque ele era um homem tão dedicado, né? Mas os seus filhos não eram. Então, os pais às vezes sofrem pelas consequências dos filhos, né? Nenhum pai quer ver seu filho sofrendo. Então, Samuel foi obrigado a falar para Eli. E ele foi um profeta do Senhor, Samuel, né? E quando vocês, crianças, quando vocês ouvirem Ayana, Clara, Rangel, como é que vocês têm que falar? Eis-me aqui, Senhor. Porque Deus nos deu os dons, né? Para a gente ajudar na igreja, ajudar pessoas necessitadas, seja cantando, pregando, orando, fazendo boas ações, varrendo uma casa, isso aí já é
Ajuda, sabia? Vocês já estão pregando o evangelho. Sejam pequenas coisas, não precisa vocês falarem bonito, orar bonito. Deus conhece nosso coração e Ele nos aperfeiçoa nos dons que Ele nos deu, amém? E que possamos ser iguais a Samuel, ouvir o chamado de Deus e fazer a sua obra, amém? Vamos fechar nossos olhinhos? Querido Deus, obrigado por esse dia. Nos aperfeiçoa nos dons que o Senhor nos deu. Que possamos ajudar os necessitados e falar do teu amor aos outros. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar. Agora vamos em família. Igreja, agora para ficar mais alegre a nossa programação, vamos ouvir uma parte especial com a irmã Edilene. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Vou chamar aqui o meu cajado, porque não estou me sentindo muito bem, né? Mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui na casa de Deus. Pensei até em desistir de cantar, mas os irmãos, se puderem aí também ajudar, viu? Uma música bastante conhecida e muito linda. A gente tem muitas montanhas ainda para escalar na nossa vida, né? Muitas montanhas para encontrar, para ultrapassar. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso
preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Amém, né? Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em Deus, né? Em Ti, né? Irmãos, hoje nós vamos fazer um breve sermão. Não é um sermão, né? Eu sempre digo que eu não sou pregador, apenas compartilho a mensagem com os irmãos. E essa mensagem de hoje é uma mensagem muito, muito eficaz e viva em nossas vidas, né? E como hoje é o dia da mordomia cristã, né? É um princípio muito, muito importante que devemos ter em nossas vidas hoje, né? Eu quero, antes de mais nada, dizer que a fidelidade ela é muito importante em nossas vidas. E principalmente o assunto de hoje vem falar sobre o dízimo, a fidelidade no dízimo, né? Eu quero abrir com vocês a palavra de Deus lá em Malaquias 3, versículo 10. Vocês podem estar abrindo, é um versículo muito assim conhecido, né? Mas é importante a gente olhar e perceber que a Bíblia é algo tão importante em nossas vidas que a gente nunca deve cansar de buscar os versículos, mesmo que eles sejam aqueles mais conhecidos, né? Para a gente sentir a importância de ter essa palavra em nossas vidas, amém? Mas não leiam ainda, vamos primeiro fazer uma oração. Malaquias 3, versículo 10, né? É um livro que está bem no meio da Bíblia, né? Ele faz a divisão praticamente, né? Vamos lá. Vamos orar? Feche suas frontes, vamos orar, baixe suas frontes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento da Tua presença. Obrigado porque aqui estamos para ouvir a Tua palavra, Pai. E essa palavra seja moldada e inspirada pelo Espírito Santo. Sabemos que a Tua palavra já é inspirada, mas que você possa nos inspirar a entender cada vez mais. Fica conosco, nos abençoando, nos guardando de todo mal. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui em Malaquias 3, versículo 10, ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós vivemos em um tempo, irmãos, que muitos valorizam mais as riquezas, né, mais as posses, do que os tesouros dos céus, né? Porém, a palavra de Deus nos ensina que o dízimo, que nós vamos falar hoje, agora, não é apenas uma contribuição financeira, mas é um ato de adoração, fidelidade e reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. O dízimo, ele revela onde está o coração de cada cristão. Quem devolve o dízimo demonstra o quê? Confiança em Deus, e também demonstra gratidão e obediência. Vocês estão entendendo essa palavrinha final aqui? Obediência. Coloque essa palavrinha no seu coração. Então, o dízimo, ele pertence a quem? Ao Senhor. Segundo a Bíblia, o dízimo ele foi instituído por Deus antes mesmo da existência do povo de Israel como nação, né, organizada. A primeira menção aparece com Abraão, né, ainda chamado de Abrão, né, em Gênesis 14, 18 a 20, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, após uma vitória na guerra,
né? Se vocês lerem lá em Gênesis 14, 18 a 20. Isso mostra que o princípio do dízimo já era reconhecido como algo sagrado. Você sabe o que quer dizer sagrado? Sagrado, consagrado a Deus, né? E bendito seja, ó Deus Altíssimo, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Depois em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 e 22, Jacó também prometeu devolver o dízimo a Deus, dizendo: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mais tarde, o dízimo ele foi oficialmente organizado na lei dada por Deus a Israel, né? Através de quem? Através de Moisés. Em Levítico 27, versículo 30, Deus declarou: também todas as dízimas da terra são do Senhor, santas são ao Senhor, né? Então o dízimo, ele não nasceu em uma lei cerimonial. Ele é o princípio eterno de reconhecimento da soberania de Deus. Em Levítico também lemos que também todas as dízimas são do Senhor, e elas são santas ao Senhor. Levítico 27, 30. Então o dízimo, irmãos, ele não é nosso, né? Ou seja, quando você recebe o seu salário, você coloque uma coisa na sua cabeça, que apenas 90% do nosso salário é nosso, 10% é de Deus, amém? Então, o dízimo não é nosso, não estamos dando a Deus, nós estamos devolvendo aquilo que já pertence a Deus, amém? Então, dessa forma, o dízimo ele não pode ser direcionado de maneira nenhuma, porque o dízimo pertence a Deus, e essa é a base principal e fundamental. E como membros da igreja adventista, devemos entender que não somos dono do dízimo para decidir o seu destino. Apenas devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. Porque quando eu pego o dízimo e direciono ele, eu estou roubando a Deus daquilo que não é meu, aquilo que é sagrado. Então, a casa do tesouro representa o quê? O que representa a casa do tesouro? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. O que significa a casa do tesouro? A casa do tesouro representa o quê? A organização da igreja. A igreja entende que a casa do tesouro hoje corresponde ao sistema organizado da igreja, né? Que distribui os recursos para o sustento de pastores, missionários, evangelismo, abertura de igrejas, educação e missão mundial. Assim, o dízimo ele é centralizado para manter a igualdade no avanço da obra. Nós devemos evitar decisões individuais subjetivas. Na visão da igreja adventista, se cada membro direcionasse o dízimo para um pregador específico, ou algo específico, por exemplo, um projeto pessoal, uma igreja local apenas, ou pessoas necessitadas, o sistema organizado da missão mundial ficaria o quê? Desequilibrado. Não haveria equilíbrio. Ou seja, algumas regiões receberiam muito e as outras não receberiam nada. É por isso que existe um sistema que funciona, a casa do tesouro, né? Oferta, ela sim, é diferente do dízimo. Os adventistas, nós fazemos, às vezes, distinção entre dízimo, destinado ao sustento do ministério evangelístico, e as ofertas são direcionadas para os necessitados, construção, projetos, missionários, ajuda social, etc. Ou seja, ajudar alguém necessitado é bíblico, mas isso deve ser feito a partir das nossas ofertas e não substituindo o nosso dízimo. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo bem o que eu estou falando aqui. Então a questão, a própria irmã White falou, ela escreveu diversas vezes que o dízimo não deveria ser usado conforme julgamento pessoal de ninguém, mas entregue ao tesouro da igreja para a administração da obra organizada. Então, um pensamento muito citado entre os adventistas é o quê?
Deus não deu aos homens a tarefa de mover o dízimo, segundo o seu próprio julgamento. Jamais. Então, diante disso tudo, o que devemos compreender? Que o dízimo é o quê? Ele é o quê? Sagrado. Que o dízimo pertence a quem? A Deus. Que o dízimo deve ser devolvido à igreja organizada, não deve ser redirecionado por preferência pessoal. Obras assistenciais e causas específicas devem ser apoiadas através das ofertas. Das ofertas. Então, o dízimo, ele é um ato de fé, como nós lemos aqui na escola sabatina. Fé e confiança. Muitos perguntam, às vezes, dizem assim: como vou devolver o dízimo se minhas contas já estão tão difíceis de pagar? A resposta está onde? Na fé. Eu não sei como que vocês devolvem o dízimo de vocês, mas o meu eu sempre faço assim. Primícias. Primeira coisa, eu sou cheio de conta para pagar no final do mês, assim como vocês também são. Mas as primícias têm que ser para Deus. Se aquilo que não é meu, já devo contar, 90% é meu, mas 10% não é meu. Então o que eu faço? A primeira coisa, por isso que eu achei até bom esse sistema aí que tem aqui do 7.000. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que cai no seu Pix, tira logo o dízimo e a oferta. O resto Deus proverá. Entendeu? É assim que tem que ser feito. Então eu já pego e tiro, já coloco lá a oferta também, que tem uma porcentagem que eu ponho. Pronto, está resolvido. Porque se de repente, eu sei que tem muita gente que ainda usa envelope, né? Mas de repente acontece algo, está ali, recebeu o dinheiro segunda-feira, vai levar o dízimo só sábado. Aí deixa lá o envelope guardado, né? Com o dízimo e tudo. Acontece, gente. Aí acontece alguma coisa ali. Aí aonde que você vai ver? Você vai lembrar. Ih, rapaz, tem um negócio ali que Deus vai entender. Tem muita gente que fala assim, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus vai entender. Deus entende, irmão. Deus entende que você não foi fiel, né? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações. Então, é muito importante que o nosso dízimo seja as primícias, em primeiro lugar. Porque se você fizer do jeito diferente, você vai pagar água, luz, telefone, Wi-Fi, vai pagar um bocado de coisa. Aí quando você olha para o final, não sobrou nem para o dízimo. E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, por isso que tem que ser primícias, por isso que tem que ser em primeiro lugar, né? Deus nunca pediu algo sem prometer cuidar dos seus filhos. Vai ser rápido meu sermão, rapidinho. Deus nunca pediu algo sem prometer cuidar dos seus filhos. Em Malaquias 3,10, como lemos lá, ele faz uma promessa poderosa. Qual é a promessa? Trazei todos os dias na casa do tesouro e fazer o quê? Prova de mim, né? Se eu não vos abrir o quê? As janelas do céu. Então Deus, irmãos, ele honra a fidelidade, a sua fidelidade, os fiéis. Nós, como igreja, ela nos ensina que o dízimo sustenta a obra de Deus na terra. Evangelismo, como eu falei, pregações, missões, manutenção da igreja. Quando devolvemos o dízimo, reconhecemos que Deus é dono de tudo e colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Fortalecemos o quê? A missão da igreja, né? Exercitamos a confiança no Senhor, né? Ou seja, a infidelidade no dízimo afasta bênçãos espirituais, irmãos. Olha só que coisa. Ela afasta as bênçãos de Deus que recaem em nossas vidas, né? Quando a gente é infiel, né? Então o Senhor disse lá em Malaquias 3,8: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais. Aonde? No dízimos e nas ofertas, né? Deus considera a retenção do dízimo uma infidelidade espiritual, né? Ou seja, isso não significa que a salvação seja comprada por dinheiro. Não, de maneira nenhuma. A salvação é pela graça. Porém, a obediência é o fruto de um coração o quê? Convertido. Amém? A obediência que nós temos a Deus é fruto de um coração convertido. Jesus também confirmou a importância do dízimo. Lá em Mateus 23:3 diz: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Te lembra quando chegaram com ele dizendo: é lícito dar
nossos impostos ao rei, né? Aos romanos. O que ele falou? Ele falou que não? Ele falou que sim? Ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, né? Então, Cristo condenou a hipocrisia dos fariseus, mas não anulou o princípio do dízimo, né? Ou seja, o dízimo ajuda a cumprir a missão. A igreja adventista entende que o dízimo é como parte do plano divino para a pregação do evangelho no mundo inteiro. Já pensou se a gente não desse o nosso dízimo? Será que seria alcançadas, muitas nações de hoje estão sendo alcançadas aí? É através de quê? Através do dinheiro do nosso dízimo, a missão, né? Se ela já entrou em vários lugares aí, já contribuiu para a mudança de muitas nações que eram pagãs, né? Foi através de quê? Através dos nossos dízimos, né? Ou seja, o dízimo ajuda a cumprir a missão, né? Cada dízimo devolvido ajuda, como eu falei, missionários, evangelistas, construção de igrejas, escolas, hospitais, projetos missionários, né? Quem é fiel, ele participa da salvação de pessoas que talvez nunca conheça na terra, talvez só lá só no céu, né, que nós vamos conhecer. As maiores bênçãos não são essas que a gente vê materiais. Eu consegui um carro, consegui uma moto, consegui uma casa, um terreno, né? Consegui um companheiro, um amor que Deus me deu, né? Não, as bênçãos não são materiais. Muitos pensam apenas em prosperidade, né, financeira. Mas a maior bênção, sabe qual é? É a bênção espiritual. A maior bênção é a bênção espiritual. É você ter paz, é você ter confiança, é você ter uma consciência tranquila, né? Comunhão com Deus, crescimento espiritual. O fiel, ele aprende a depender menos do dinheiro e mais do Senhor, mais de Deus, mais do alto. Ele aprende a confiar mais nisso quando ele é fiel a Deus. Amém? Ou seja, o que devemos concluir hoje com esse pensamento aqui que eu trouxe para vocês? É que o dízimo é um ato de amor, uma demonstração de fidelidade, um reconhecimento da soberania de Deus e uma participação na missão do Evangelho. Irmãos, tanto o dízimo, hoje eu não falei de oferta, mas eu vou falar só um pouquinho da oferta. O dízimo a oferta é tão importante quanto o dízimo. O dízimo não é meu, é do Senhor, mas a oferta é o meu ato de agradecimento a Deus. Vocês sabem como, eu não sei, mas todo mundo sabe, todo mundo aqui adventista estudou. Como era dado as ofertas no começo? Aquele dono de ovelhas, de gado, ele olhava aquela ovelha mais linda que ele tinha ali, aquela que produzia mais, aquela sem mácula, sem nenhuma mancha de nada, entendeu? A mais importante, a mais que ele amava, praticamente. Tem gente que se apega a animais, né? Eu me apego a animal, sabe? Eu sou muito apegado. Até dou nome para esses animais que eu acho engraçado. Mas, tipo assim, aquela mais importante para ela era esse gado ou essa ovelha que era dada como oferta para Deus. Não era aquela coisa feinha, aquela ovelha feinha, aquela ovelha doente, não. Essa aí é uma oferta de Caim, né? Mas era aquela melhor, né? Muitas vezes abrimos aqui a nossa carteira dentro da nossa igreja e nós temos uma nota de 2, uma nota de 5, uma nota de 10, uma de 50 e uma de 100. A gente sempre dá a de 2, né? Mas não pode ser assim. Qual é o melhor? É a de 100. É verdade? Então a gente tem que entender isso, irmãos, que a nossa oferta, ela tem que ser o melhor. E o nosso dízimo não pertence a nós. Amém? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele almeja e deseja o nosso coração. Qual é o apelo que nós fazemos hoje? Hoje Deus nos chama a ter fidelidade. Talvez alguém, eu não sei, eu não conheço o coração de vocês, dos irmãos. Talvez você tenha se afastado desse princípio de fidelidade. Talvez, ou até talvez, nunca tenha experimentado confiar plenamente no Senhor, né? Qual é o convite que Deus quer fazer para nós hoje? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro,
Quem decide ser fiel verá o cuidado de Deus em sua vida espiritual e material também, né? Ou seja, quando colocamos Deus em primeiro lugar nas finanças, mostramos que Ele já ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Amém? Que Deus possa nos abençoar verdadeiramente. Eu creio que a partir de hoje eu quero ser muito mais fiel no dízimos e também nas ofertas. Amém? Então que seja o nosso pensamento. Vamos agora fazer o hino final e eu quero cantar com vocês um hino que a gente canta sempre aqui, que fala sobre fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Hino 15 do Inário. Número 15. Fiel, Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sim, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, a tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, a tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dá que segurança, sempre nos guia na senda do bem, e no porvir, ó que doce esperança, Tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, a tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Amém. Fique de olhos fechados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor,
por esse momento que a Tua palavra veio ao nosso coração, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada pessoa aqui que está aqui nessa igreja. Nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade, a ser fiel contigo, tanto nos dízimos como nas ofertas. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel, porque Tu és fiel conosco. Tu nos dá a vida, nos dá tudo o que precisamos. Nos tira de nós todo espírito de presunção, talvez de não confiarmos em Ti nos momentos mais difíceis. Que possamos, Pai, com Tua ajuda, confiar mais em Ti. Que nós sejamos fiéis a partir de hoje, tanto nos dízimos como nas ofertas. E com o pensamento que o dízimo é santo e é da Tua casa, a casa do tesouro. Abençoa nossas vidas, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia a todos e um restante de sábado maravilhoso para cada um de nós. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel.